Vai começar agora com emoção, o programa que toca o coração. Palavra da verdade nessa estação. A partir de agora, na Cultural FM, programa Palavra da Verdade. Direção Elierquim e Roberto Galvão. Essa é mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. No ar, programa Palavra da Verdade. Mesmo quando a estrada parecer deserta, a fé nos guia e a porta está aberta. Na palavra, força pra continuar. Graça e paz, meu amado e minha amada ouvinte. Estamos chegando até você através das ondas da Rádio Cultural FM 96.3 com o programa Palavra da Verdade. Que você esteja bem e fique conosco até às 19 horas. Boa noite. Elierquim. Boa noite, graça e a paz. Queridos ouvintes, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Está começando mais um programa Palavra da Verdade, a mensagem que transforma a vida. Hoje temos um tema maravilhoso, Galvão, poderoso, um tema essencial na vida do cristão. Só Jesus Cristo salva. Amém. Esperamos que você fique conosco até às 19 horas. Você é o nosso ouvinte que todos os domingos, nesse horário, liga na 96.3 para ouvir a Palavra da Verdade. Pai querido, nós estamos diante da tua presença, ó Pai. Estamos aqui nesse estúdio para propagar a tua palavra, o teu evangelho santo. Que todos os teus ouvintes possam estar, ó Deus, de coração aberto para ouvir a tua palavra, e corações sedentes, e possam ouvir a tua palavra, e que hoje possa ser dia de salvação, de festa no céu, por pecadores arrependidos e rendidos aos teus pés. Nos abençoe em tudo, dá-nos discernimento, dá-nos a tua sabedoria para conduzirmos este programa. Nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus, hoje e para sempre. Amém. Mas tua palavra esconde, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra esconde. O texto escolhido para o programa de hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e o versículo 12, diz assim: a palavra é inerrante de Deus. E nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Que o Senhor aplique esse texto em nossos corações. Amém. Existem muitos deuses por aí, mortos de mentira, e que são adorados como se fossem de verdade. Eu só conheço um que é de verdade. Eu só conheço um que teve uma história entre nós, que passou no meio de nós, que foi tocado pela multidão, e ninguém, nem os ateus, conseguem provar que ele não existiu. E ele, sendo Deus, sem necessidade nenhuma, ele desce, se faz homem, sabe para quê? Para saber como eu e você sofríamos. Como é que é o sofrimento humano? Então ele passou por todos os sofrimentos que eu e você passamos. E ele fez muito mais. Ele se entregou numa cruz e viu até a última gota de sangue dele ser derramada em dores terríveis, para provar o quanto ele me ama e o quanto ele ama você. Por isso que quando eu penso em Jesus, eu não consigo pensar nele apenas como Deus, que ele é,
o meu Deus. Eu não consigo pensar nele apenas como Senhor, que ele também é o meu Senhor, mas ele é muito mais que isso, para mim e para você. Sabe o que ele é? O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. Sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Programa Palavra da Verdade. PE Farma, em parceria com os laboratórios, tem o menor preço em medicamentos. Visite e comprove. A PE Farma, junto com a CIMED, vem apresentar toda a linha de Lavitan com desconto especial. Agora lembre-se, Lavitan não é remédio. Lavitan é suplemento alimentar que seu corpo necessita. PE Farma, na Avenida Santo Antônio, em frente ao Banco do Brasil. Peça agora seu medicamento pelo zap 98950-2400. Uma seleção incrível de instrumentos musicais, violões, pandeiros, flautas e muito mais. E para o seu evento ou igreja, confira nossas caixas de som potentes. Temos microfones e mesas de som de alta qualidade, além de uma grande variedade especial de bíblias. Só Som Eletros, na Travessa da Câmara de Vereadores, em Limoeiro. Nosso fone zap 973344681. Só Som, tudo de música pra você. Atenção Limoeiro, a Casa dos Colchões, loja 100% Ortobon, está com uma super promoção. Colchões com conforto de verdade, descontos especiais e parcelamento em até 12 vezes. Troque seu colchão antigo e volte a dormir bem. Passe agora na Casa dos Colchões e aproveite. Seu descanso começa aqui. E aí, quer mudar de vida? Garanta já seus prêmios com a Shinerai. Compra tua moto, entra no site da promoção e participe agora mesmo. São milhões de prêmios e sua chance pode estar aqui, agora. Promoção Shinerai, entrega tudo com o Natanzinho. Fim de todos pecadores, a Jesus o Salvador. Vinde hoje sem temores, receber o seu favor. Sim, eu sei, oh, eu sei,
salva o perdido pecador. Sim, eu sei, oh, eu sei. Cristo salva o perdido pecador. Ao fraco, força e vida. Sobre os montes faz caminho, no deserto abre a fonte, traz ao crente paz e luz. Sim, eu sei, oh, eu sei. Salva o perdido pecador. Sim, eu sei, oh, eu sei. Cristo salva o perdido pecador. Nas fraquezas, vista perto. Estamos apresentando na Cultural FM, programa Palavra da Verdade, mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. Estamos voltando com o programa Palavra da Verdade e hoje o tema é uma afirmação do apóstolo Pedro, dizendo que nenhum outro nome é dado pelo qual nós devamos ser salvos, mas sim pelo nome de Jesus. Esse texto ele começa, né, no Ato dos Apóstolos, quando Pedro ele em si homem, né? Ele homem, mas cheio do Espírito Santo, ele cura um concho na porta do templo de Jerusalém. E uma das portas, que esse templo de Jerusalém tinha várias portas, numa das portas chamada Formosa, havia um homem coxo de nascença e que vivia ali de pedir esmola, e estava talvez na porta principal do templo esmolando, e ele pediu uma esmola a Pedro e a João. Pedro disse a ele que nem tinha ouro nem tinha prata, mas o que tinha ele dava. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aí disso aí criou essa celeuma todinha, os saduceus, né, os líderes da igreja começaram a ver uma grande e acusando Pedro disso tudo, né? E Pedro disse que não disse nada disso por si só, mas sim pelo nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Toma tua cama, né, teu leito e anda. E essa pergunta essa afirmação de Pedro, só Jesus Cristo salva, a gente vai ver essa afirmação na Bíblia todinha, né, Alequim? Com certeza. Desde do Gênesis, quando Jesus disse, né, Deus na criação disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele estava ali com Jesus Cristo, o Filho. Inclusive, eu acredito e creio que estava ali as três pessoas. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Alequim? Ô Galvão, os milagres que aconteceram naquela época tinha que acontecer, que era um projeto para evangelização, para crescer o evangelho de Cristo. E as pessoas muitas vezes perguntam, o que significa dizer que só Jesus Cristo salva? Aí a gente fica pensando, significa a salvação da alma
só é possível através de Cristo. Só Ele é o único caminho. Só Ele é que nos leva ao Pai. É Jesus Cristo. Ele é a ponte, né? É a ponte de ligação entre Deus. Depois da queda do homem, né? A gente já falou aqui em programas anteriores, né? Já falou na crucificação de Jesus, no sofrimento, falamos na Páscoa, né? O programa domingo passado nós falamos sobre as dificuldades que a pessoa, depois que aceita Jesus, que já está o seu nome escrito no livro da vida, e passa por dificuldades. Nós falamos desse assunto no domingo passado. E hoje só Jesus Cristo salva. No Evangelho de João, logo no início do Evangelho, que o Evangelho de João, ele foge um pouco, quando a gente diz assim, os evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. João parece que ser um evangelho escrito para a igreja, para confirmar aquilo que os outros 3 evangelhos falaram. E no início ele diz: no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Depois disse: todos veio para o que era seu, que era gente, nós, né? Que nós somos os gentios. Veio para o que era seus, e os seus não receberam. Mas todo quanto recebeu, deu o direito de ser chamado filho de Deus, a saber, os que crêem no seu nome. Elia. Ô Galvão, porque a Bíblia diz que porque todos pecaram e estão afastados de Deus, sem salvação. O homem permanece separado de Deus eternamente. Mas a Bíblia ensina que Jesus é o único caminho e não há outro caminho a não ser Ele. O caminho é esse mesmo, o caminho é Jesus, não há outro caminho. É Deus olhando do céu à terra, não viu um justo sequer. E para que ele pudesse resgatar esse homem, ele mandou seu filho. Estavam todos destituídos da glória de Deus, e agora nós podemos aceitar e ter essa satisfação, esse prazer, esse gozo de, quando recebermos Jesus como Salvador, temos o poder de dizer que somos filhos de Deus. Às vezes a gente ouve algumas perguntas que dizem assim: o que eu preciso fazer para ser salvo? Essa é uma pergunta normal. Essa pergunta, Elia, foi feita pelo carcereiro. As cadeias se abriram, os presos iam fugir lá, e Paulo estava lá, Paulo e Silas, né? E ele perguntou a Paulo: o que fazer para herdar a vida eterna? Jesus Cristo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu, não somente ele, mas ele e a casa dele. É necessário crer em Jesus, arrepender-se dos seus pecados e confessá-lo. Confessar que Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Eu reconheço que eu sou pecador e reconheço que Tu és o Salvador. Aquele que lá da cruz disse: olha, eu estou aqui porque eu mereço, sou pecador, errei, pequei, e eu mereço a morte. Mas esse aí não, esse não pecou. Houve aí um reconhecimento, ele reconheceu que era pecador e que Cristo era o Salvador. Arrependimento, né? Com certeza. E Jesus disse a ele que hoje mesmo, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Cristo pode nos salvar, perdão e amor.
na nossa salvação. A Bíblia diz que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Nem Confúcio, nem Buda, nem Maomé, nem o Papa, nem o bispo, nem o pastor, nem o missionário, nem a igreja, nem a denominação, nem qualquer entidade religiosa do mundo pode salvar. Só há salvação no nome de Jesus. Não há nenhum outro mediador a não ser Jesus Cristo. Só Ele pode levar você a Deus. Só Ele é a porta do céu. Só Ele é o caminho para Deus. Só Ele pode dizer: eu sou o pão da vida, quem de mim se alimenta não morrerá eternamente. Só Ele pode dizer: eu sou o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Só Ele pode afirmar: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Ele pode dizer: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Ele é o fundamento da nossa salvação. Só Jesus, só Jesus poderá lhe dar a mão. Só Jesus, só Jesus, só Jesus lhe dará a salvação. Só Jesus nos espera ansioso e de braços abertos. Só Jesus guiará nossos pés aos caminhos mais certos. Basta apenas você aceitar as verdades sagradas que estão todas escritas na Bíblia e são confirmadas. Só Jesus, só Jesus, só Jesus poderá lhe dar a mão. A salvação. Jesus me salvou, me libertou do pecado que me escravizou. Hoje sou livre pra viver, pela graça posso renascer. Suas mãos me levantaram do chão, tirou o peso do meu coração. Me deu nova chance de andar com esperança pra recomeçar. Jesus me salvou, me libertou do pecado que me escravizou. Hoje sou livre pra viver, pela graça posso renascer. Agora sigo com louvor
A Palavra da Verdade. Só Jesus Cristo salva. A gente pode ter. Elia tinha uma pergunta para fazer aí, né, Elia? Ô Galvão, algumas pessoas aqui estão fazendo algumas perguntas, mas vou fazer isso para você agora, essa pergunta. Olha, uma pessoa disse assim: uma pessoa boa pode ser salvo, pode se salvar sem Jesus? Olha, aqui a Bíblia diz que não, né? Cornélio, por exemplo, não era? Diz que era uma pessoa boa, de uma boa índole. Tem tanta gente na Bíblia que era bom e a gente encontra até na nossa vida aqui, né? Pessoas boas, mas não consegue salvar, porque só quem salva é Jesus. Foi ele que pagou esse preço já. E esse preço pago, não tem como a pessoa se salvar, a não ser através de Jesus, do seu derramamento ali de sangue naquela cruz. Não tem outro jeito, não tem outra maneira. Segundo a Bíblia, é impossível uma pessoa salvar a bondade que ele tiver todinha, porque na verdade ali a obrigação da gente é ser bom. A obrigação minha é ser bom. Se tem defeito meu, né? Se eu corro por uns caminhos tortuosos ou por um canto para outro, né? Mas o caminho correto é para eu ser bom, não é para eu ser mal, não. Outra pergunta aqui, Gão. Como saber se alguém realmente foi salvo? Olha, isso aí só quem pode dizer é o próprio Jesus, né? Se eu fui até ele, se eu me arrependi, se eu me entreguei a minha vida a ele, não tem outra maneira de eu não estar salvo. Meu nome está escrito no livro da vida. Outra pergunta é essa: por que Jesus é o único caminho, é o único Salvador? Olha, ele próprio disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai chegar ao Pai a não ser através dele. Também essa pergunta eu posso também dizer que só que Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele morreu e ressuscitou, pagando um preço pelos nossos pecados. Por isso, porque só Jesus Cristo é o único Salvador. E não tem intermediário, porque aqui, às vezes a gente, na vida secular da gente, a gente precisa do emprego, a gente procura uma pessoa, né? Um cara, olha, rapaz, vê se eu tenho uma vaga para um serviço num canto, aí leva, né? Pede por mim, interroga por mim, mas no céu não, é só Jesus. O Galvão, tem uma música que é interessante. J Neto, ele diz: qual o nome que nós temos que chamar quando vem os problemas e dificuldades da vida? Qual o nome? Dá pra colocar essa música aí? Qual o nome que você costuma chamar quando as lágrimas inundam teu olhar? Qual o nome que você grita com poder quando o inimigo ataca você? Nem Isaac, nem Jacó, nem Moisés, nem Abraão. Não é não, o nome é Jesus. O nome é Jesus. O nome é Jesus. Qual o nome que você encontrou a paz, onde a esperança cresce mais e mais? Qual o nome que te dá confiança e fé para vencer o mundo e mesmo a morte até?
que você vai pronunciar pelos séculos dos séculos sem parar. Neste mundo ou além, este nome traz o bem, este nome é vida plena para sempre. Amém. Não é Pedro, não é Daniel, nem Maria e nem Isabel, não é Jó, não é José, nem Abel e nem Noé. Não, não é. O nome é Jesus. 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 O nome é Programa Palavra da Verdade. Estamos levando até você o programa Palavra da Verdade e hoje nós temos um pregador, pastor Edivaldo Oliveira. Esse pastor é da Igreja Batista de Vereda, Belo Horizonte, Minas Gerais. Vamos ouvir a palavra de Deus. Algumas religiões acreditam que para nós sermos salvos, nós temos que fazer boas obras, pois a salvação, na opinião deles, está ligada ao mérito humano. Para outros, a vida eterna é conquistada depois que nós passamos por várias vidas. Alguns acreditam que nós vamos morrer e nascer várias vezes, e a cada vez que nascemos nós evoluímos até que nós nos tornamos espíritos evoluídos. Algumas religiões acreditam nisso. Ah, pastor, e o que a Bíblia diz? Hebreus capítulo 9, verso 27, diz assim: e assim como ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não sou eu que estou inventando essas palavras, irmãos. Não é porque eu sou cristão evangélico, mas é o que está na Bíblia. Pega a Bíblia católica, evangélica, em qualquer tradução vai estar isso aí. Ao homem cabe morrer, ao homem está ordenado morrer uma só vez. Então essa história de que eu vou morrer e nascer várias vezes, ela não tem base bíblica. Eu respeito a religião que prega isso, que acredita nisso, eu respeito você que acredita nisso, mas se você quiser saber o que a Bíblia diz a respeito, leia Hebreus capítulo 9, versículo 27. Amém? Existem instituições que acreditam que Deus não seria tão mau a ponto de permitir que alguém vá para o inferno. Tem outras religiões que acreditam assim, não, Deus não ia mandar ninguém para o inferno. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia fala sobre salvação, sobre condenação, em várias passagens. Eu vou ler algumas aqui depois, na sequência desse estudo. Então, o que nós precisamos entender é que a salvação, ela não está relacionada a algo que nós podemos fazer para merecê-la, mas ela está diretamente ligada à obra redentora de Cristo. Não é sobre o que eu posso fazer, mas é sobre o que Ele, Jesus, já fez por mim. Amém? Daqui a pouco eu vou ler alguns versículos que explanam isso que eu estou falando aqui. O apóstolo Tiago, ele escreveu que aquele que transgride um só preceito da lei, transgrediu toda a lei. Portanto, é impossível para nós sermos salvos
por aquilo que nós fazemos. Nós não somos merecedores, irmãos, da graça e do amor de Deus. A salvação não é pelas obras, mas é pela fé em Jesus. E aí Jesus menciona só alguns dos mandamentos. Eu quero analisar esses mandamentos com você aqui, os que Jesus falou junto com você. Porque às vezes eu estou falando aqui, mas tem pessoas aí assistindo esse culto, essa mensagem, dizendo assim: uai, eu também guardo os mandamentos, eu também sou uma pessoa boa. Primeira coisa, o que eu falei aqui, Tiago falou que aquele que transgredir um mandamento, transgrediu os outros. Primeira coisa que eu quero dizer para você. Mas, ok, vamos analisar esses mandamentos aqui à luz da palavra. Jesus falou o seguinte, olha, o primeiro, que ele disse para o jovem: não matarás. Talvez você nunca tenha literalmente assassinado ninguém, glória a Deus por isso, né? E você se sente confortável em relação a esse mandamento. Não, esse mandamento eu estou livre, pastor, eu nunca matei ninguém. Só que a Bíblia diz, irmãos, que quando nós odiamos uma pessoa, esse pecado ou esse sentimento é semelhante ao homicídio. Quando eu odeio alguém, quando eu tenho ódio no meu coração por causa de alguém, para Deus é como se eu tivesse assassinado essa pessoa. Aí eu te pergunto de novo, você nunca matou ninguém, mas você já sentiu ódio de alguém? Você já teve uma raiva assim, e às vezes a gente até desejou que essa pessoa morresse mesmo, na nossa mente? Nossa, ele podia ter morrido naquele negócio. Por que ele não morreu, gente? Você já desejou isso para alguém? Seja sincero com você mesmo. Não precisa colocar amém aqui nos comentários, não. Ninguém quer te expor, te constranger. Mas eu sei que às vezes a nossa raiva, a nossa indignação chega a esse ponto de desejar a morte das pessoas, ou de ter ódio de alguém. Para Deus, você cometeu o pecado do assassinato, do homicídio. 1 João capítulo 3, verso 15, está na Bíblia aqui, ó. Toda pessoa que odeia seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Então, esse sentimento de vingança, de ódio, ai que raiva, ele pode tirar você do céu, se não fosse o sacrifício de Jesus. Amém? Então não tente conquistar a salvação por você mesmo. Quantas vezes, né, nós já sentimos ódio por alguém que nos feriu, que nos decepcionou, que nos maltratou, nos humilhou, nos traiu, que falou mal a nosso respeito. Para Deus isso é homicídio, tá? O segundo aqui diz o seguinte: não cometerás adultério. O que é adultério? É o sexo fora do casamento. Adultério é o sexo cometido por uma pessoa casada com alguém que não seja a sua esposa ou seu marido. Isso é adultério. Ah, pastor, eu nunca fiz isso. Amém, glória a Deus. Então eu estou livre desse mandamento aí, então eu escapei? Calma aí, vamos pensar um pouquinho aqui. Jesus falou o seguinte, em Mateus capítulo 5. Olha aí. Mateus capítulo 5, do verso 27 ao verso 29. Ele disse assim, olha: vocês ouviram o que foi dito. Vocês ouviram o que Moisés falou. Não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: quando você olha para alguém que não seja o seu cônjuge e deseja no seu coração e tem fantasias com aquela pessoa, na sua mente, para Deus você cometeu o pecado do adultério. Irmãos, a intenção para Deus é o pecado. Então, quando a gente fala, quando a gente começa a refletir, irmãos, nesses mandamentos, só nesses aqui, porque tem outros, só nesses aqui,
que Jesus falou com aquele jovem, a gente vê o quanto a nossa vida está errada e o quanto nós não merecemos a salvação por nós mesmos. Falso testemunho está relacionado, sabe a quê? Mentira. Não somente acusar alguém injustamente, mas também ao relacionamento diário com as pessoas que convivem com a gente. Às vezes a gente vive à base de mentira. A Bíblia, ela classifica a mentira no mesmo nível dos pecados que eu falei antes. E ainda coloca um agravante no pecado da mentira. Ela fala que a mentira tem um pai. E o pai da mentira é o diabo. Então, o propósito desse mandamento, não dirás falso testemunho, não mentirás, é eliminar a mentira, a falsidade, o engano do meio do povo de Deus. Provérbios capítulo 6, depois você dá uma olhadinha, destaca 7 coisas que Deus abomina. E entre essas 7 coisas está a língua mentirosa e a testemunha falsa, que profere mentiras. Quantas vezes você já mentiu na sua vida? E aquele jovem falou que para ele estava tudo resolvido. O primeiro mandamento que ele transgrediu ali foi a mentira. Que ele falou assim, não, eu já cumpro todos os mandamentos. Mentira! Será que na mente dele não havia passado nenhum sentimento ruim? Será que ele nunca havia desejado mal a ninguém? Nunca foi levado pelas suas emoções a praticar a maldade? Ele não era diferente de nós. A palavra do Senhor diz que todos pecaram. Paulo escreveu aos Romanos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós pecamos. E o tempo não apaga os nossos erros, somente o arrependimento e a confissão. Provérbios 28:13 diz assim, quem encobre as suas transgressões, quem esconde elas, nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Pecado é para ser confessado e abandonado, irmão. Eu estou falando sobre o que faremos para conseguir a vida eterna. E eu estou tentando mostrar para você que por nossas próprias forças, pelo nosso próprio mérito, pelo nosso próprio esforço, nós não vamos chegar no céu, não. Você precisa de Jesus para isso. Amém? Programa Palavra da Verdade. Achei salvação em Jesus, meu Senhor, perdão, liberdade encontrei. Sua alma reside em meu coração e do seu amor tenho paz. Paz do Senhor, célica paz, paz que este mundo não dá. Quando penso na luz que centelha na cruz, tenho paz, uma célica paz. A Cristo, meu Rei, eu darei uma canção, talento, serviço e louvor. Contente a seus pés, meu fiel coração dirá: tenho paz do Senhor. Paz do Senhor, célica
centelha da cruz. Tenho paz, uma célica paz. Estamos apresentando na Cultural FM, programa Palavra da Verdade, mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. PE Farma, em parceria com os laboratórios, tem o menor preço em medicamentos, visite e comprove. A PE Farma, junto com a CIMED, vem apresentar toda a linha de Lavitan, com desconto especial. Agora lembre-se, Lavitan não é remédio. Lavitan é suplemento alimentar que seu corpo necessita. PE Farma, na Avenida Santo Antônio, em frente ao Banco do Brasil. Peça agora seu medicamento pelo zap 98950-2400. Uma seleção incrível de instrumentos musicais, violões, pandeiros, flautas e muito mais. E para o seu evento ou igreja, confira nossas caixas de som potentes. Temos microfones e mesas de som de alta qualidade, além de uma grande variedade especial de bíblias. Só Som Eletros, na Travessa da Câmara de Vereadores, em Limoeiro. Nosso fone zap 973344681. Só Som, tudo de música pra você. Atenção Limoeiro, a Casa dos Colchões, loja 100% Ortobom, está com uma super promoção. Colchões com conforto de verdade, descontos especiais e parcelamento em até 12 vezes. Troque seu colchão antigo e volte a dormir bem. Passe agora na Casa dos Colchões e aproveite. Seu descanso começa aqui. E aí, quer mudar de vida? Garanta já seus prêmios com a Shinerai. Compra tua moto, entra no site da promoção e participe agora mesmo. São milhões em prêmios e sua chance pode estar aqui, agora. Promoção Shinerai, entrega tudo com o Natan. Programa Palavra da Verdade. Estamos voltando com o programa Palavra da Verdade. O tema muito pertinente, muito bom de se falar, né, Alequim? É o tema-chave da salvação. Só Jesus Cristo salva. Eu, pelos meus méritos, eu posso fazer o que quiser fazer. Tem pessoas que dizem, não, eu sou por exemplo, diz assim, eu sou um católico praticante, vou para a missa todo dia, ou eu sou evangélico, vou para a minha igreja todo domingo, sou cumpridor dos meus deveres, e parará papau, mas não consegue chegar. A gente viu aí os 10 mandamentos, o pastor Edivaldo falando, se eu errar um, eu errei os 10. Então, foi preciso Deus mandar Jesus para vir derramar o seu sangue, pagar, porque é muito difícil a gente falando humanamente ali, humanamente a gente falando de um filho nosso, quem daria para não era? É muito amor. É muito amor, o amor de tal maneira que deu seu filho unigênito, né? Unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então tem que crer. Se você pode fazer o que fizer, mas não vai conseguir, porque via, no adultério, se você pensar, você já cometeu o pecado, não é só ver, olhou, já cometeu o pecado, né? Então, eu espero, meu prezado ouvinte, que você tenha entendido a mensagem que nós passamos para você, e que você entenda que você sozinho, de maneira nenhuma, você consegue a sua salvação, e só consegue se entregando de corpo e alma a Jesus, para você ter direito a ter seu nome escrito no livro da vida. Amém. Olha aqui, eu queremos parabenizar aquele pessoal, Jeremias, não é? O pastor Bob lá em Carpina ontem, pelo aquele culto que teve, um culto de agradecimento pelo aniversário lá do nosso amigo Edivaldo, não foi? E um culto muito bom, a gente conhecemos várias pessoas dali, conhecemos mais 2 bandas, não foi, Alequim? Uma banda de Timbaúba, um louvor bregão, mas muito bom isso. No estilo pagode, né? Estilo pagode era. Muito bom. Muito bom, muito bom. E nós também temos, o nosso próximo compromisso é agora no segundo sábado de maio para Cumaru. Não é isso, né? Cumaru, Igreja Batista de Cumaru. Estamos presentes lá. Eu quero também mandar aqui uns agradecimentos às pessoas.
Tem pessoas aqui que me encontram na rua e dizem, olha, eu quero que você dê um alô para mim. Essa pessoa é Kleber, do Bar da Charque, né? Euridice, daquele que conserta a geladeira, né? E quem mais? Dona Margarida de Pitombeira, tá ligado no programa, ouvindo a palavra da verdade. Eu quero mandar também um abraço aqui para Nelson da Pizzaria, Daniel do Rio de Janeiro. Hoje ele ligou para mim. Eu tô ligado hoje no teu programa, no programa de Deus, né, Galvão? E também quero mandar aqui um abraço ao doutor Fernando Amorim, Patrícia Iadreza de Carpina também tá ligado. Lula tá ligado no programa, e Carminha. Lula, aquele que carrega frete, né? É. Outra coisa aqui, deixa eu ver. Gabriel, mototaxista, também tá na escuta. Rosa da Sil. Ela também tá ligada. A Rosa e a minha amiga Paula da Milena também tá ligada no programa. Mandar um alô, Aleguinho, para o pastor Claudomir. Pastor Claudomir, tá em Caruaru. Ele está em Caruaru, pregando no aniversário da primeira igreja batista lá de Caruaru. O pessoal de Machado também, né? Antônio Santiago, Dona Damiana, Lalu, esse pessoal, o doutor João, estão tudo na escuta do programa Palavra da Verdade. Mandar um abraço também para o pessoal aqui da igreja batista aqui da Rua da Alegria. Um abraço ao pastor e a toda a sua membresia. E dizer a vocês que estão convidados para hoje o nosso culto a partir das 19 horas, culto de evangelização na nossa igreja batista. E eu quero também dizer a vocês que ore por esse programa, os ouvintes, que possam orar para que Deus possa manter esse programa aqui, que ele possa estar aqui junto até a vinda de Jesus Cristo, pregando e anunciando a palavra de Deus. Esse projeto, os anjos queriam fazer isso que a gente está fazendo, Galvão. E Deus disse não. Lá tem Galvão, né, Elierquim, tem as pessoas que estão lá para anunciar e pregar o evangelho de salvação. Isso foi o bom ladrão que pediu lá, foi? Não, e Lázaro e o Rico, né? O Rico pediu para voltar para fazer esse trabalho. Vai dar um alô aqui para Lia, né? Nossa vizinha aqui. Tá. Vamos orar, Galvão? Bora orar. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por a oportunidade que tu nos estás dando e através dessa emissora está falando do teu evangelho, Senhor, que pessoas possam aceitar Jesus como seu Salvador, que não possa crer em si, nas suas forças próprias, mas que possa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nos abençoa, Senhor, dá uma semana de paz a todos os nossos ouvintes. É a nossa oração, confiando não em nós, mas no teu Filho Jesus, esse nome que está acima de todo nome. Amém. Quando Cristo expirou, a minha vida transformou. Meus pecados sobre a cruz então levou. Eu não me canso de contar. Eu quero dar um obrigado especial a vocês que hoje está ouvindo o nosso programa. E vamos continuar com o mesmo tema no próximo domingo. Só Cristo salva. Olha aqui, que está aniversariando hoje também é Vickiano. Aniversário ontem. Um abraço para você e Deus abençoe, Vickiano. Parabéns pelo seu aniversário. Amém. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Você ouviu na Cultural FM o programa Palavra da Verdade. Direção Elierquim e Roberto Galvão. Essa é mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. Programa Palavra da Verdade. Vai dar